Abra sua Bíblia comigo no Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então eu ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai os céus, e vós que neles habitais, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Sabendo que pouco tempo lhe resta. Senhor, esta é a tua palavra. Com toda a nossa limitação e humildade nesta noite, ajuda-nos a passá-la para o teu povo da maneira como tu a colocaste no meu coração nesta tarde. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. A palavra de Deus é clara em fazer uma afirmação catastrófica. Ela diz que o mundo jaz no maligno. Esta afirmação é muito forte. A expressão jaz aqui é estar, não é? Está. Quando Jesus está para ser traído e Judas vem entrando, ele diz: eis que chegou o príncipe deste mundo. A figura de Satanás em Judas caracterizava aquele que dominava, aquele que tinha o poder e controle sobre o mundo. E esta afirmação, o mundo jaz, o mundo está sobre o controle do maligno. Nós somos muito inocentes e somos muito triunfalistas, os evangélicos dessa geração dos últimos 30 anos. Na minha cidadezinha, por exemplo, Itaú de Minas, é uma cidade cheia de droga, cheia de pecado, como todo lugar. Campinas e Paris e Roma e Lisboa e Souzas e Barão Geraldo. Mas lá em Itaú, com seus 15 mil habitantes, tem uma placa na entrada dizendo: Itaú é do Senhor Jesus. Isso é uma frase da Valnice Milhomens, que ela não vale 1000 homens, ela é 1000 mulheres só. Ela já saiu está fora de moda, acabou, foi-se, e não deixou saudade para mim. Ela criou esta frase: o Brasil é do Senhor Jesus. Eu quero dizer para vocês que eu gostaria que fosse, mas que lamentavelmente não é. Lamentavelmente não é. Nem o Brasil, nem a América do Sul, nem a América Central, nem a América do Norte, nem a África, nem a Europa, nem a Oceania, nenhum pedaço de qualquer lugar pertence por conquista ao Senhor Jesus. O mundo está sob o controle do maligno. Atrás de todo governo constituído em qualquer lugar do mundo está o dedo sujo do diabo. E ele tem os seus príncipes, que por trás deles entram no meio da política. E eles tentam desarticular as nações, criando leis podres, leis imorais, leis que desmontam tudo aquilo que foi montado
pela cruz e pela história da igreja. E em cada período pós-cruz, Deus precisou agir no meio da história para repô-la no lugar. Quando a civilização entrava no ano de 1500, chamado ano das grandes descobertas, porque foi descoberta a América do Sul, Brasil, e consequentemente toda a costa do Pacífico, foi descoberta a América do Norte, hoje a maior potência econômica e bélica do mundo. Nesse período, aconteceu a primeira reforma, 1517. Exatamente 500 anos atrás, o Brasil tinha 17 anos de descoberta. A América tinha pouco mais do que isso, ou pouco menos do que isso. Mas o mundo já estava podre. Junto com a colonização brasileira, veio o que havia de pior com a Igreja Católica Apostólica Romana, que tinha fome de terra, tinha fome de dinheiro, tinha fome de poder, tinha fome de domínio. E não só lá, mas em qualquer lugar do mundo. Do outro lado de lá, vieram os protestantes da Inglaterra, que entraram na América do Norte de novo, com fome de poder, com fome de domínio, com fome de mais terra, com fome de mais poder. É nesse meio que Deus intervém. Porque Deus é um Deus que intervém. Não pense que Deus fica de braços cruzados quando Ele vê a sua noiva sendo maculada e manchada. Você, como pai, sabe disso. Se você vê seu filho sofrendo, você vai interferir. Você vai pôr sua vida em risco, mas você vai interferir. E em 1517, se não falha, a minha memória está perfeita, houve então a chamada primeira reforma protestante. Lutero levantou-se, claro que havia muita política no meio, não caiam na história só de que a história nos conta, havia reis patrocinando, havia a Inglaterra, a Alemanha e a França querendo fugir do poder de Roma, patrocinaram Lutero, mas houve uma reforma. A primeira reforma foi benéfica e ela durou uns 250 anos, até que em 1791, se não falha a minha memória, nasce João Wesley e a Inglaterra já está na devassidão, a Inglaterra já está na promiscuidade, mesmo que ela tenha aderido à reforma. Levanta então João Wesley, um jovem pregador, filho de pais do sistema religioso da época. O pai dele era ministro da igreja anglicana, paga pelo Estado, como a igreja luterana era paga pelo Estado da Alemanha, é paga até hoje. Os ministros luteranos recebem do caixa do governo e os ministros anglicanos recebem do caixa da Grã-Bretanha. Mas no meio desta confusão surge um outro avivamento, o chamado avivamento wesleyano. E o avivamento wesleyano é tão poderoso, porque ele vem cheio da graça de Deus, mediante a pregação de George Whitefield e John Wesley e Carlos Wesley, compondo centenas, milhares de hinos, que dizem os antropólogos, os sociadores, os socialistas, não socialistas, o pessoal que cuida da parte social, e os teólogos, que a Inglaterra foi salva de uma guerra civil que seria tão sangrenta quanto foi a Revolução Francesa, por causa do avivamento wesleyano. E depois vem a América do Norte, dos anos século XVIII até o século XX, com 3 grandes avivamentos, e avivamentos paralelos na Escócia com Evans, e nos Estados Unidos com George Whitefield, com Finney, com Moody, grandes avivamentos. E chega o século XX. Século XX, depois dos anos 50, ele começa a quebrar tudo que foi construído através da história. A Segunda Guerra Mundial fez da América a boca do mundo, a boca da promiscuidade do mundo, através de Hollywood. E o pecado começou a ser espalhado através do cinema, e depois através da televisão, e depois das mudanças de lei,
e vieram as leis mais contemporâneas, as quais nós estamos vivenciando, quebrando votos sagrados, quebrando a santidade do sexo, quebrando a santidade da moralidade, quebrando a ética cristã. Os homens agora podem casar-se com homem, mulher pode casar-se com mulher, homem com homem pode adotar criança, e mulher, como não podem fecundar, porque o princípio de Deus, que só macho e fêmea geram filhos, mas a lei pode dar filhos para pessoas. E nesses momentos como estes, e vendo a imoralidade tomando conta do mundo, e a promiscuidade dominando o mundo inteiro, você não tenha dúvida nenhuma que Satanás está fazendo o possível para colher um pouco mais do que ele já colheu, porque ele está vivendo os seus últimos dias. Eu já fui tão apaixonado por escatologia até a década de 90, que eu fiz inimigos. Mas um dos livros que eu mais li e mais me impressionou foi Satanás está vivo e atuante no planeta Terra, de Hal Lindsey. Satanás está vivo e atuante no planeta Terra. E eu quero dizer que Satanás está vivo e atuante no planeta Terra e até dentro da igreja. Satanás está vivo e atuando até dentro da própria igreja. Quando a igreja se politiza, como o Vaticano vira um país, quando o Conselho Mundial de Igrejas, que é o clero maior, que une todas as igrejas protestantes liberais, e dominam e patrocinam guerras na África para matar crianças, para produzir aborto induzido e conduzido para não aumentar a população, e a igreja não levanta contra, e a igreja não briga contra, e a igreja não intervém contra, nós temos que afirmar, como Lindsey disse, Satanás está vivo e atuante no planeta Terra, e lamentavelmente ele está até dentro da própria igreja, na política, não tenham dúvida nenhuma. É aberto o último selo. Qualquer pessoa que conhece a Escritura sabe que o Apocalipse é um livro cheio de colocações metafóricas e colocações também difíceis de serem interpretadas. Aqui uma sequência de selos que são abertos, e cada selo trazia uma má notícia, até que finalmente o 7º selo está aqui no capítulo de número 10, no capítulo de número 11, no versículo 15, dizendo que não é selo, é trombeta, a 7ª trombeta é tocada. E quando essa última trombeta é tocada, há peleja no céu, diz o verso de número 7. Houve guerra no céu. Senhoras, senhores, irmãos, amigos, houve guerra no céu, porque Satanás havia invadido aquele território. Diz aqui o texto: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Houve guerra no céu. Qual era o ímpeto? O ímpeto era conquista. Toda guerra tem como princípio conquistar mais terra, conquistar mais petróleo, conquistar mais minas de diamante, conquistar mais gente. É o que é chamado de espólio de guerra. Tudo que é tomado é seu. Houve uma guerra no céu entre o anjo Miguel, comandante das forças armadas de Deus, com o dragão, que era o símbolo de Satanás. Mas a boa notícia está no verso 8. Todavia, não prevaleceram, e nem se achou no céu lugar para eles. Essa palavra para mim mexeu com a minha cabeça hoje à tarde. Irmãos, não há lugar no espaço de Deus para as coisas do diabo. As coisas do diabo são maquinadas e elas vêm com engano, com mentira. Quando eu ouvi sem nenhum preconceito, porque eu me sinto um homem razoavelmente culto e bastante informado. Quando eu vi toda a acusação dos Wesleys, que pena, o nome de João Wesley está enfiado nesse lixo. Que pena, o nome de João Wesley
estar envolvido nessa lama. E ele, ganhando liberdade para mentir, ganhando liberdade para comprar, ele comprando liberdade e acusando, e acusando, e acusando. Eu escrevi uma frase no meu Instagram dizendo: a mão que acusa é tão suja quanto a mão que é acusada. A mão que compra é tão suja quanto a mão de quem recebe a propina ou recebe o dinheiro. Mãos sujas, esta é suja, mas esse não é bonzinho porque delatou. Satanás sempre entrou através de homens em situações religiosas, políticas, muitas vezes familiares. Há laços na família que são laços do diabo, que é uma guerra. É pais, a Bíblia diz, lutando contra filho, filhos lutando contra pai, sogra contra nora. Foi Jesus que disse isto, que nos últimos tempos seria assim. E essa semana, eu vendo toda essa balbúrdia, vinda de uma família de formação evangélica, porque ninguém põe nome de João Wesley num filho, se não conhecer o Evangelho. E ver essa sujeira descarada, sendo jogada contra a nação, contra as pessoas, pouco me importa. Quem vendeu tem tanto castigo, no meu ponto de vista, do que quem comprou. Mas é o povo, uma nação, sofrendo, o povo perdendo emprego, o povo sofrendo angústia de não saber quem vai nos conduzir no dia de amanhã. Essa guerra, ela não é só uma guerra política, ela não é política, ela é uma guerra espiritual, é uma batalha espiritual. A sequência desse texto nos ajuda alguma coisa. No meio desta batalha, há uma vitória divina inicial. O diabo ainda não está derrotado. Não pense que o diabo está livre e atuando no planeta Terra. Raul Lindson. Ache o livro no sebo, ele não está mais à venda. Foi um sucesso absoluto na década de 80 e até 90. Mas devem ler. Eu não creio em tudo que ele pregou lá atrás, que eu acreditava em tudo. Mas eu acredito que ele tem razão sobre esta capacidade sobrenatural de Satanás de interagir, de interferir, de incorporar no meio da sociedade e usando homens magnéticos, carismáticos, e usando-os para manipular milhões e levá-los para onde ele foi lançado, como diz o texto aqui, no fogo do inferno. Mas primeiro ele foi lançado sobre a terra e ainda não saiu. Ainda não veio o leão da tribo de Judá, aquele que vai confrontar o anticristo, que é o representante de Satanás, e vai derrotá-lo, e vai pisar a cabeça da serpente, e aí haverá então o reino do Messias. Até então, Satanás está vivo e atuante no meio do planeta, não só no Brasil, na Suíça, lá em cima, paizinho pequeno, ou nos países lá nórdicos, cheios de dinheiro. Satanás entra na sociedade através da política e através do dinheiro, porque a raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, de todas as tragédias. Ele foi derrotado. Versículo 9 diz que ele foi expulso. Guardem esse texto. No versículo 7 e 8, ele não prevaleceu, não prevaleceram, não achou lugar para ele no céu. Então, versículo 9, você está lendo na sua Bíblia, irmão? Senão não adianta nada. Compra a fita depois, escuta em casa. Leia a sua Bíblia. Ele foi expulso, o grande dragão, a antiga serpente, aquela serpentinha lá do Éden, foi expulso. E ele se chama diabo. Versículo ainda 9, ele se chama Satanás. Ele é o sedutor. Sabe o que é seduzir? Sabe o que é, não é? Seduzir é comprar, seduzir é tomar para si o que não é seu, através da sedução. Ele seduziu todo o mundo. Ele é o sedutor.
Ele é Satanás, ele é o diabo, é ele quem seduz as nações, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele todos os seus anjos. Não tente ler uma segunda Bíblia, isso é o que está na Bíblia. Ele não foi recolhido ainda. A derrota dele na cruz não é completa. Ele foi derrotado pela morte de Jesus para comprar as nossas almas. Mas a reconquista do planeta Terra ainda não foi feito, porque lá no fecho do Apocalipse, capítulo 22, você lerá que haverá então, com a volta do Messias, um novo céu e uma nova terra, aonde reina a justiça. Até então, nós estaremos nessa velha terra, aonde reina a injustiça. Ele foi jogado. E quando ele é jogado, há um triunfo no céu. Eu estou falando de três coisas. Eu estou falando de uma guerra que ele perdeu. Eu estou dizendo de um ato que ele sofreu. Ele foi expulso. E houve então um triunfo no céu, porque agora reinou paz no céu. É interessante esse texto. O céu voltou a ter paz, porque o diabo saiu. A terra só voltará a ter paz quando o diabo sair. Não entre em conversa fiada, em ilusões teológicas. O grande problema do mundo, além dos maus políticos, das más políticas e da má distribuição de renda, é a ingerência de Satanás atrás de todo o sistema político que há no mundo inteiro, até no Vaticano. Se não for o maior. Se não for o maior. Quem não sabe história, não sabe história. Mas o pacto de existir o Vaticano é um pacto, é um conluio entre Pio XI ou XII, creio 12, e Mussolini, de não interagir e interferir na proteção dos judeus, e de que o Vaticano não seria bombardeado, e nem mesmo Roma, e em troca eles calariam a boca sobre o maior genocídio que houve na história desse país, que foi o Holocausto de 6 milhões de judeus, e a Igreja Católica Apostólica Romana concordou, ela apoiou. O Papa Pio XI ou XII, tem tanto Pio que eu não sei a piada dele, mas ele concordou, ele vendeu a vida de 6 milhões de judeus, em troca dos predinhos do Estado do Vaticano. Satanás foi expulso e a paz reinou no céu. O remédio para a terra não é mudar de sistema político, ir da direita para a esquerda, do centro para a direita, esquerda, centro para a direita, nada. O segredo para a terra é encontrar gente justa para governar-nos justamente, mas ainda que o país se torne um país de primeiro mundo, Satanás estará vivo e atuante no meio do Brasil. Nós já somos 40 milhões de evangélicos, mas não somos sal da terra e nem luz do mundo. Hoje ouvi o Alex Dias Ribeiro dizer aqui hoje de manhã, de uma forma muito carinhosa, que nós somos o sal da terra, nós somos o luz do mundo, mas nós somos uma luz que não brilha e nós somos um sal que não tempera. Porque Campinas dizem que Campinas tem 250 mil evangélicos, um quarto da população, de 1 milhão de habitantes. Qual é a marca evangélica em Campinas que um quarto de cristãos deveriam fazer? Se uma dúzia de apóstolos viraram o mundo de cabeça para baixo, colocando Paulo no lugar de Judas, porque Matias nunca foi o homem de Deus, o homem que Deus tinha para compor o colégio apostólico era Paulo, tanto que Matias entrou mudo e saiu calado na história, ninguém sabe para onde ele foi, o 12º apóstolo eleito pela igreja. Mas aqueles 12 homens, sem grande cultura, o mais culto era Paulo, tanto que escreveu a metade do Novo Testamento, o resto eram homens da média para baixo, de educação e tudo. Mas eles mudaram a história, porque eles estavam movidos por uma mensagem, e eles foram a luz do mundo e foram o sal da terra.
Onde está a igreja, que é a luz do mundo e o sal da terra, numa cidade do tamanho da nossa, onde tem gente na Unicamp, na PUC, na Unip, e em toda a universidade, todos os bancos da cidade tem crente trabalhando, toda a indústria da cidade tem crente trabalhando, e não há mudanças. Não há mudanças. Não há mudanças, porque Satanás está vivo e atuando com poder dentro do planeta Terra e fazendo os crentes calar a boca. Não são testemunhas de Jesus aonde estão. Você já mora no seu prédio há 10 anos, pegou o elevador com todos os moradores do prédio e eles nem sabem o que você é, a não ser que você sai com a Bíblia debaixo do braço de vez em quando. Você mora no seu condomínio já há 10 anos, você não tem um culto por mês na sua casa e nem um culto por ano na sua casa para convidar os seus vizinhos. Onde está esse sal? Onde está essa luz? Onde está esse povo que se chama pelo meu nome? Esse povo está cometendo o pecado da omissão, ser omisso. O Alex citou ontem, hoje de manhã, um texto de Tiago que diz que todo aquele que sabe fazer o bem, que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Pecar não é só fazer o mal. Pecar é deixar de fazer o bem. O que é que você faz de bem? Aonde você está para anunciar Jesus com a sua vida? O que é que você faz? O que é que você intervém? O que é que você interfere? O que é que você mexe? Aonde você está? Que as pessoas digam, esse cara é o cara. Esta menina é a menina. Esta mulher é a mulher de Deus. Ela tem um negócio que eu não sei o que é, mas quando eu fico perto dela, eu arrepio. O capeta arrepia perto de Jesus. Nós não mexemos com a sociedade. O céu entrou em paz. E por que ele entrou em paz? Há um cântico no céu, e nós vamos cantar a proclamação, o querigma do céu. Versículo 10, agora, porque Satanás foi expulso, porque Satanás foi derrotado. Leiam, irmãos. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo. Por quê? Porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que nos acusa dia e noite de diante do nosso Deus. Ei, aonde que aconteceu isso? Na terra ou no céu? No céu. A briga era no céu. Os dragões estavam no céu. Agora eles foram enxotados para a terra. Eles vieram morar aqui. E eles estão entrincheirados nas bancas famosas de advogados, em gabinetes médicos de consultas de R$1.000, em tribunais de justiça, em congressos nacionais, em câmaras municipais. Satanás está infiltrado, aprovando leis injustas e roubando o dinheiro da nação. Destruindo famílias, distribuindo droga de norte a sul, de leste a oeste deste grande planeta Terra. E o dinheiro passa na mão de gente togada, gente engravatada. A grana da droga passa pela mão dos poderosos. Os meninos, os aviõezinhos, é que toma bala na cara. Mas os bandidões vivem em alto escalão. Satanás está vivo e atuante no planeta Terra, porque ele foi enxotado do céu. Ele caiu na terra. Ele que estava lá diante de Deus, acusando os irmãos. Lembra que ele acusou Jó? Foi no céu que ele acusou Jó. Não acusou Jó na terra. Todo mundo pensa que Satanás acusou Jó na terra. Não foi. Foi no tempo que os filhos de Deus passavam diante de Deus. Há muita metáfora aqui, irmão, muita linguagem figurada. Mas foi no céu. Foi no ambiente celestial. Mas agora ele não está mais lá.
Por isso que a gente quer ir para o céu, porque dizem que lá no céu tem paz, não é isso? Que lá no céu tem segurança. Aqui não tem segurança, aqui não tem paz. Aqui não tem bem. Aqui não tem pão suficiente. Aqui não tem educação para todos. Aqui não tem oportunidade igual para todos. Aqui não tem. Porque Satanás está vivo e atuando no planeta. Ele foi expulso do céu. Ele não nos acusa mais lá no céu. E quando ele nos acusa aqui na terra, no céu, eu sei Bíblia, viu, irmãos? Nós temos um advogado junto ao Pai, que tem um habeas corpus e uma procuração escrita que nós demos para ele, e ele a endossou com o seu próprio sangue. No céu, o meu procurador é o Senhor Jesus, disse João. Nós temos um advogado junto ao Pai. Quando Satanás me acusa, Jesus disse: eu sou o advogado dele. Está aqui, ó. Eu já paguei a dívida dele, eu já paguei a conta dele, eu já paguei os pecados dele. Nenhuma condenação mais há para ele, porque ele está em mim e eu estou nele. E quem está em Cristo e Cristo está nele, nenhuma condenação mais há. Louvado seja Deus. Não há. Mas isso não nos isenta de sofrer as consequências do maligno. Misericórdia, irmãos. Olha no céu como a felicidade. Verso 11. Eles, pois, o venceram. O sujeito da oração aqui é o diabo, Satanás, o dragão. Os anjos o venceram. E o venceram por quê? O texto diz: eles o venceram por causa, vamos dizer juntos, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. A quarta coisa aqui é que nós notamos que essa ação de pôr Satanás para fora implica em um compromisso incondicional entre nós e Cristo, se nós não queremos a intervenção de Satanás na nossa vida. Ele diz: eles venceram, lá na terra agora eles vão vencer. Se eles fizeram um compromisso com o Cordeiro, tem que ter um compromisso com o Cordeiro, irmãos. O pastor André e o Munhoz tiveram a felicidade de colocar o cordeiro hoje na capa do boletim. Se você tem um boletim, você vai ver um cordeiro. Cordeiro é o símbolo da nossa salvação. É o Agnus Dei. Do latim, nós não somos latinos para ter que falar isso. Mas é para mostrar a cultura, não é? Agnus Dei. É o Cordeiro de Deus. João disse: eis o Cordeiro de Deus. É ele que tira o pecado do mundo. Então, o cordeiro, esse símbolo aí, é o cordeiro que venceu. O cordeiro que venceu a serpente, o cordeiro que venceu o dragão, o cordeiro que venceu o diabo. E quem tem uma vida vitoriosa com o cordeiro tem que estar disposto a servir ao cordeiro até o ponto de perder até a própria vida. Há um versículo mal ensinado por nós, através da história da igreja, que é Apocalipse 2:10, que diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então o que é que nos ensinaram a vida inteira? Você tem que ser fiel até a hora da morte. Você tem que ser fiel até a hora da morte. Não é assim que o versículo está no seu contexto. Você tem que ser fiel até o ponto de, se preciso for, morrer por causa do Cordeiro. Sim, senhores? O versículo quer dizer isto, não quer dizer isto que vocês andam pregando para os outros. Olha, a Bíblia diz que não pode desviar, que tem que ser fiel até na hora da morte. Senhores, leiam o contexto, porque texto sem contexto gera pretexto. E os pretextos da ignorância evangélica é esta. O versículo não está dizendo isso, o versículo está dizendo: eis que Satanás está procurando alguns para matar. Mas eu roguei por vós. Jesus disse a Pedro: eu roguei por ti. Portanto, ser fiel até a morte.
e eu te darei a coroa da vida. Ser fiel até o ponto de, se preciso for, perder a sua própria vida por causa do Cordeiro. É isso que o texto está dizendo. Se for preciso morrer por Cristo, morra por Cristo. Porque a morte é só um tempo de transferência. Porque a vida eterna começa depois da morte. Se não morrer, não tem vida eterna. E esta vida, por melhor que seja, ela é só um tempo. Pedro diz que nós somos peregrinos e passageiros. E que não é aqui o nosso descanso e nem é aqui a nossa morada eterna. Paulo disse, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando eu morrer, vocês vão chorar e eu vou estar rindo. Vocês estarão quebrados, eu estarei reformado, reconstituído. Estarei na presença do Eterno por toda a eternidade. Continue o cântico. Continuem celebrando, eu estou terminando, já são quase 8h30. Versículo 11 diz, eles venceram por causa do Cordeiro. Eu já li isso aqui. Mas eu vou repetir, por causa do sangue do Cordeiro. Por causa da palavra do Cordeiro. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Esse é o segredo da vitória. Irmãos, se vamos pagar o preço para ter uma igreja santa, sem mácula, sem ruga, nós temos que mudar de vida. Nós não podemos ser crente meia boca. De 1h30 na igreja, 2 por semana e 20 horas na frente da televisão na semana inteira. Das 6 à meia-noite. Das 6 da tarde à meia-noite comendo lixo, goela abaixo. Nós não podemos ser crentes com a garrafa, com a geladeira cheia de latas de cerveja. Nós não podemos ser crentes para valer, sem pagar as nossas contas para com o governo. Ah, mas o governo é ladrão. Quem rouba de ladrão não tem 100 anos de perdão. Tem a vida eterna de condenação. A César, o que é de César? Mas César rouba. Se eu roubar, eu fico igual César. Eu não vou ficar igual César. Porque César tem um reino temporal. O meu rei tem um reino eterno. Cada vez que eu deixo de pagar o meu dízimo, eu roubo a Deus. Porque o dízimo é de Deus. Se você não quer pôr na igreja do Nazareno, ponha numa obra missionária. Mas não fique com o dinheiro de Deus. Porque a Bíblia diz que se você fizer isso, você é ladrão. E ladrão não entra no céu. Do lado de fora ficarão tais. E os ladrões. Está na lista de adúltero, prostituta, feiticeiro, mentiroso e ladrão. Você anda com essa turma cada vez que você rouba o Senhor. Não é difícil, amigos, cair no laço. Eles venceram porque eles pagaram o preço de não amar a própria vida. Por causa do Cordeiro, que veio criar uma igreja santa, sem mácula, sem ruga, sem defeito. Hoje nós temos uma igreja enrugada, cheia de muxiba, como diz lá em Minas Gerais. O Agnaldo sabe o que eu estou falando. Emuxibada. Muxiba é essa mulher que nunca fez prática e chegou com 80 anos. E as que estão com 80 anos, fizeram prática, se soltar a prega aqui atrás, volta tudo. Entendeu? Mesma coisa, irmão. É tudo igual. Eles venceram. A palavra é essa no verso 11. Eles o venceram. Quem é o sujeito da oração aqui? É o dragão, é o diabo, é a serpente, é Satanás. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Que João disse, ele tira o pecado. Ele não deixa o pecado. Ele não tira só os pecados cascudos. Ele tira os pecadões, os do meio e os pecadinhos. Ele limpa. João, na sua carta, disse: o sangue de Jesus nos purifica de todo
pecado. Purificar significa limpar. Limpar significa santificar. O sangue limpa, o sangue purifica, o sangue santifica. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Não é Satanás que é poderoso. Não é. Jesus é mais poderoso do que ele. Meta isso na sua cabeça. Diga assim: mas a carne é fraca. Mas Cristo é forte. E se Deus é por nós? Diga junto comigo. Você sabe de cor. Se Deus é por nós, nada será contra nós. Nada, nada, nada e nem ninguém. E eles venceram. O dragão, o diabo, Satanás, aquele que destrói as nações, os povos, foram vencidos por aqueles que lavaram-se no sangue do Cordeiro. Verso 12 eu termino. Eles são 8:30. Por isso, festejai com licença, irmãos. Não lê a Bíblia errado, hein? Grife na sua Bíblia onde que pode festejar. O que está escrito aí? O que está escrito aí, irmão? Pastor Ernesto, lê para mim o que está escrito aí, por favor. Festejai, ó céus. Satanás foi expulso. E sabe aonde Satanás caiu? Olha o texto. Vamos ver onde ele caiu? Festejai, ó céus, e vós que habitais nele. E agora para nós, vamos? Vamos fazer um ai, mano. A altura do texto, vamos fazer um ai? Vamos fazer de novo? Ai. Está escrito aqui, meu irmão. Para de ler essa biblinha pregada pelos triunfalistas, essa biblinha ensinada pelos produtores do Evangelho da Prosperidade, que o céu está aqui na terra, não está, aqui está debaixo do domínio de Satanás. Olha a Bíblia o que diz, vamos? Ai da terra, ai do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E eu tenho que dar notícia para vocês: o tempo dele ainda não acabou. Você gostaria de ouvir outra coisa, não gostaria? Mas ele não foi destruído ainda, o Senhor não voltou. Aquele que vai destruir o anticristo, que é Satanás, com o sopro da tua boca. Jesus vai matar o diabo no bafo, e ele vai desaparecer. E aí começa um novo reino. Mas enquanto isso, Satanás está vivo e atuando no planeta. O que está acontecendo no Planalto, está acontecendo no Congresso, o que está acontecendo na Câmara, o que está acontecendo no Supremo, tem o dedo sujo e maligno de Satanás. E Satanás arma Israel, não porque ele ama Israel. A América arma a Israel, não porque o dinheiro da América está na mão dos judeus. Se o judeu tirar o dinheiro da América, a América vira América do Sul. Porque o dinheiro da América está na mão de 5 milhões de judeus que vive na América e é o dono da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Deixem de ser criança, gente, de ficar decorando versículozinho bíblico de triunfalista. Vai ler a Bíblia, vai jejuar e orar. Pede para Deus te guardar do mal. Está na oração de Jesus. E livra-nos do mal. O mal é Satanás. Livra-nos de Satanás. Ai da terra, ai do mar, porque Satanás foi jogado em cima da terra e em cima do mar. Mas nós não podemos parar aqui,
Porque, como eu disse, o texto está dentro do texto que veio na minha cabeça no meio da leitura da Folha de hoje de manhã, 2h da tarde. E eu fiquei inquieto. Falei, eu preciso dar um grito de alerta para a igreja, para que não fiquemos nessa brincadeirinha de ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Olha como o louvor está bonito, olha como a igreja está crescendo de novo, olha, olha, olha. E nós deixamos de fazer duas coisas que o Senhor Jesus disse, que a única maneira de não cair nas mãos do inimigo é esta: vigiai e orai. Vigiai e orai. Mais ou menos como o menino respondeu para a mãe, depois de assistir um curso de oração na escola dominical, o menino só orava na hora da refeição com o olho aberto, outro fechado. E a mãe dizia, meu filho, está errado. Ele falou, mãe, não está errado. A professora ensinou na lição, esse mês, que a gente tem que vigiar e orar. Então, eu estou orando com um olho e estou vigiando com o outro. Entendeu? Estou orando com um olho e estou vigiando com o outro. Irmão, abre o olho e fecha o outro. Fecha um para não ver o que você não deve ver. Mas mantenha um aberto para você ver se Satanás não está ingerindo, interferindo na sua vida. Porque não há paz na terra, enquanto ele não for destruído. Enquanto o príncipe da paz, que é o Senhor Jesus, voltar e reinar, construindo conosco a sua igreja, um novo céu e uma nova terra, nos quais habitam justiça. E nós reinaremos com ele para sempre. Diga aleluia. Mas diga aleluia assim, ó. Um olho fechado e um outro aberto. Aleluia com o olho aberto. Eu vou vigiar com o olho fechado, porque vigiai e orai para que não caiais em tentação. Tentação é ato do tentador. Tentador é Satanás. Ele está vivo e atuante no planeta Terra. Obrigado, Raulinho, por me trazer à memória coisas que eu li há mais de 25 anos atrás. Vamos ficar em pé e vamos orar. Nós não temos outra coisa a fazer hoje à noite, a não ser orar. Então eu quero chamar aqui à frente pessoas que querem orar. Entrar numa guerra de oração com a igreja. Vem cá. Diz assim, pastor, conte comigo em oração. Vem cá. Eu acho que devia vir todo mundo, né? Porque eu estou chamando você para... não precisa ajoelhar. Vamos ficar em pé. Vamos fazer um bololô aqui, ó. Vamos fazer um bololô e vamos dizer, nós vamos orar. Se o remédio é orar, nós vamos orar. E se eu precisasse que alguém orasse comigo aqui nessa igreja, eu chamaria o pastor André. Vem cá, pastor André. Eu brinco com o pastor André, mas as minhas brincadeiras têm muita seriedade. Eu não conheço nenhum homem que ande tão perto de Deus como esse menino anda. Ele é isso aqui qualquer hora. Qualquer hora. Estou chamando gente para dizer assim, olha, vamos orar. Vamos orar. Se Satanás está vivo, Jesus também está. Se Satanás está vivo, Jesus ressuscitou. E ele ressuscitou para um dia voltar e destruir as obras do diabo. Então nós vamos orar para ver a vinda do Senhor ainda na nossa geração. Você acredita nisso? Não tem mais nada para acontecer, gente. Não tem. Nós temos que dizer Maranata, que quer dizer, vem Senhor Jesus.